Big Data já existe há um bom tempo. É um nome novo para uma tecnologia que já tem 40 anos ou 50 anos de uso, né? Tudo começou na Segunda Guerra, grandes quantidades de dados para analisar a trajetória de míssil. E um dos primeiros caras que trabalhou com isso foi o Alan Turing, que hoje é considerado o papa da computação. Então ele trabalhava com dados para tentar prever o comportamento dos alemães, ou os mísseis, ou onde que os alemães iam começar a atacar. Na década de 70, com os mainframes, os grandes computadores da IBM, grandes empresas de varejo, de telecom, começaram a utilizar para entender melhor o consumidor. E nos anos 80 e 90, o Walmart ele começou um movimento nos Estados Unidos de olhar muito mais a fundo o consumidor, utilizando grandes quantidades de informações que existiam nos bancos de dados dos supermercados. As transações eram tipicamente o consumidor compra, a que horas ele compra, o que ele compra, quanto tempo ele passa no supermercado, e a partir daí eles começaram a tirar insights. Hoje, 2013, 60 anos depois da Segunda Grande Guerra, a gente tem outro desafio. Esses dados que estavam dentro dos bancos de dados internos, agora, se comparado aos dados que são gerados na web, são bem menores. Então, o fenômeno do Big Data, ele passou da corporação interna exclusivamente para o grande público e a web aberta. Ou seja, hoje existe um oceano de dados e os data scientists são aqueles caras que vão lá no barco, no oceano, jogam a rede e tentam achar algum tesouro escondido, ou peixe, ou o que for, informações de valor. Hoje, na eLife, a gente tem uma base de cerca de 300 milhões de tweets. A maioria desses tweets, 50% deles foram coletados no ano passado. Então, você verifica a tendência exponencial do volume de tweets. A gente monitora cerca de 3 mil marcas. A gente tem dados desde 2008, quando o Twitter começou timidamente no Brasil, e hoje a gente tem uma base que cresce a 10, 20 milhões de tweets por mês. Então a gente pegou os tweets do ano passado e esse histórico desde 2008 e fez o que a gente chama de armazém de dados. Em inglês é o Data Warehouse. E esse Data Warehouse a gente consolidou numa única base, consolidou em usuários únicos, deu quase 30 milhões de usuários do Twitter no Brasil, e a gente conseguiu descobrir que tipo de usuário é esse, analisando a bio, então se ele é um médico, se ele é um jornalista, se ele é um estudante, porque muitas das pessoas no Twitter, eles se declaram, eles se caracterizam no Twitter, com sua profissão, com o seu hobby, e é muito interessante porque você começa a definir categorias mais abrangentes. Por exemplo, você pode definir a categoria religioso, você pode definir a categoria cinéfilo, você pode definir a categoria geek. A gente acredita que a inteligência de mercado vai mudar radicalmente nos próximos anos. A gente não vai ter mais aquela pessoa na esquina perguntando quantos rádios você tem na sua casa. A gente não vai ter mais isso. A gente acredita que o Big Data digital ele vai substituir completamente a inteligência das empresas e vai permitir que as empresas abordem micronichos. No limite, eles vão poder abordar um consumidor com um diálogo. Então essa é a nossa visão para o futuro. A nossa visão é que essa inteligência ela se digitalize completamente e que revolucione a maneira com que as empresas fazem negócios e conquistam consumidores. A gente olhou os 4 P's de marketing e adaptou para o que a gente chamou dos 4 P's de insights. Tem até o website, 4psofinsights.com, e a gente adaptou esses 4 P's de forma a nos dar um direcionamento na análise de grandes quantidades de dados na social media. Então, o primeiro P são preferências, que diz respeito a menções, a likes, a shares, a curtidas no Facebook de marcas. Então hoje eu tenho um grande track record de pessoas que mencionam marcas, que interagem com essas marcas
que declaram seu amor, o seu ódio, ou se queixam, ou elogiam essas marcas, e toda esse track, esse digital track, a gente consegue analisar. O próximo P são as pessoas. Hoje você olha e você conhece as pessoas muito mais do que nos estudos de mercado tradicionais. Por quê? Porque as pessoas deixam o seu track record no Twitter, no Facebook, falam de tudo, falam de sua vida pessoal, sua vida profissional. Então você pode descobrir se a pessoa é um engenheiro, um jornalista, né, analisando a bio do Twitter. Você pode saber das preferências, e essas preferências dizem muito sobre a classe social ou a sua personalidade. Então o P de pessoas é o segundo P que dá o direcionamento na análise nessa transição Little to Big Data. O terceiro P é Pricing, porque hoje você tem, na realidade, grandes mercados eletrônicos. Tudo pode ser comprado hoje pela web, pelo mobile commerce, pelas lojas online, e a questão o preço passa a ser uma variável não mais fixa que você tem ali na prateleira, mas como na Amazon, você decide fazer uma promoção porque aquele item vai sair de moda, ou houve algum problema e as pessoas não estão mais comprando como antes, e você quer rapidamente liberar o estoque. Então, quando hoje, no inverno, por exemplo, você vende rápido os casacos, porque no Brasil rapidamente já começa a fazer calor de novo, essa técnica artesanal hoje passa para o digital com uma velocidade muito maior. Então, em questão de minutos, os preços podem flutuar em sites de e-commerce e até mesmo em pontos de venda real. Finalmente, o último P é o P de places, de lugares, porque hoje você, com o advento do check-in no Facebook, check-in no Foursquare, as pessoas começam a deixar também a sua localização durante um determinado período. Então eu posso saber que aquela pessoa frequenta uma academia de ginástica, frequenta uma universidade, frequenta um clube, e pelo quarto P, pela localização, você fecha o perfil muito mais completo do que, como eu falei antes, o perfil tradicional utilizado no século XX, sociodemográfico.